Olá, investidores! Estamos aqui no último vídeo do ano para falar um pouco sobre o ano que passou e qual é o cenário para o ano de 2022, pensando nos seus investimentos. A gente vai destacar aqui quais são os pontos que você tem que estar mais atento no ano que vem, porque eles vão afetar diretamente as suas aplicações. E fica até o final, porque eu vou fazer uma comparação bem legal entre a renda fixa e a bolsa nos últimos 2 anos. Estamos aqui com o Ricardo Bicudo, sócio da Journey Capital. E Bicudo, eu queria entender um pouco quais são as principais perspectivas para o ano de 2022 e também os destaques do ano de 2021. Bom, Amanda, 2021 foi o ano da vacinação no mundo todo e no Brasil. O Brasil começou num ritmo meio lento, mas depois foi recuperando e atingimos aí no final do ano uma marca incrível de 100% da população adulta com pelo menos a primeira dose e 83% da população adulta totalmente imunizada, o que é muito bom. Como consequência dessa expansão monetária, desses gastos fiscais nunca vistos antes na história para combater a pandemia, o que a gente viu mesmo foi o reaparecimento da inflação, não só no Brasil, como no resto do mundo. Inflação no Brasil acima de 10%, 10,70% nos últimos 12 meses, inflação americana de 6,80% nos últimos 12 meses, e o incrível número que saiu recentemente da inflação ao produtor na Alemanha de 20% ao ano, o maior da série, pelo menos o maior dos últimos 30, 40 anos. Então a inflação realmente voltou e é uma preocupação agora dos bancos centrais de aumentar os juros para combater essa inflação. No Brasil, o Banco Central retomou a subida dos juros, que termina em 2021 a 9,25% ao ano, a taxa Selic, e deve terminar 2022 acima de 11%. Mesmo assim, as expectativas inflacionárias para 2022 ainda estão em 5%, acima da meta de 3,5%. A arrecadação e o resultado fiscal brasileiro foram consideravelmente melhores do que o esperado, mas o mercado quer saber se a dinâmica da dívida, se a dívida é sustentável no longo prazo. Por isso o mercado fica tão nervoso com esses problemas fiscais de excesso de gastos do governo. Importante considerar o enfraquecimento do teto de gastos, com a aprovação da PEC dos precatórios, a extensão dos auxílios emergenciais e a criação do novo Auxílio Brasil de R$ 400. O aperto monetário, com as elevações de juros promovidas pelo Banco Central, ainda não surtiram seus efeitos completos na economia, mas as previsões para 2022 não são animadoras, o crescimento previsto menor do que 1%. Por conta disso, as curvas de juros no Brasil se elevaram consideravelmente em 2021 e a nossa moeda continuou bem desvalorizada. Desde o início da pandemia, o real brasileiro só desvalorizou menos que o peso argentino e que a lira turca. E para terminar, Brasil, estamos entrando num ano eleitoral, onde teremos eleições para presidente. E os dois candidatos não querem saber de falar de corte de gastos, o que agradaria o mercado. Isso quer dizer que a volatilidade deve continuar presente no ano que vem como um todo. Se prepare. Bicudo, e no lado internacional? Do lado internacional, a variável de maior impacto é a potencial elevação de juros americanos já a partir do ano que vem. O mercado precifica pelo menos 3 aumentos de juros pelo Fed. Quando aumenta juros numa economia como a americana, isso é ruim para todos os países, principalmente os países emergentes. A vantagem para o Brasil, se é que pode falar que isso é vantagem, é que nós começamos nosso processo de aumento de juros antes de outros países, o que pode amenizar um pouco essa valorização do dólar no mundo todo. A dúvida do mercado agora é com relação ao crescimento econômico nos países desenvolvidos e no mundo como um todo, com o surgimento da nova variante. E já alguns lockdowns acontecendo na Europa e os países já se prontificando por uma terceira onda, o que seria horroroso. Então fica entre subida de juros e o crescimento econômico talvez não tão vigoroso quanto se planejava. Na China, uma redução do crescimento percebida no segundo semestre de 2021 impactou o preço das commodities, que se reduziram, a exemplo do minério de ferro e do petróleo. Na zona do euro, perspectivas de crescimento menor em 2022 sugerem que o Banco Central Europeu não eleve as taxas de juros em 2022. As tensões políticas entre Rússia e Ucrânia podem afetar ainda mais os preços do gás natural, tão importante para toda a Europa. E por fim, para terminar com uma boa notícia, foram divulgados estudos promissores de remédios para combater a pandemia, além das vacinas, o que seria uma notícia muito bem-vinda. É bastante coisa, né? É quase impossível para uma pessoa que não trabalha no mercado financeiro ficar 100% do tempo olhando as notícias, analisando empresas e números, né? Então, uma boa dica para você é aplicar num fundo de investimento. Alocando num fundo, você garante a diversificação e você vai estar contratando uma equipe experiente que vai estar o dia todo procurando as melhores opções para o seu patrimônio. Hashtag fica a dica. Ao longo desses últimos 2 anos, com esse movimento da queda de juros,
muita gente alocou tudo na renda variável, buscando retornos que eram teoricamente maiores do que aqueles da renda fixa. Então vamos fazer uma comparação? Nos últimos 24 meses, considerando até o final de novembro, o nosso fundo de juros reais rendeu 18,54, lembrando que já é livre de imposto de renda para a pessoa física, porque aloca em debêntures incentivadas. Enquanto isso, o Ibovespa caiu 5,84 e a inflação acumulada nesse período foi de 15,51. Fazendo o cálculo do juro real, que é de fato que os investidores deveriam se atentar, porque desconta a inflação, quem alocou no Endurance juros reais nesses últimos 2 anos teve 2,62 de ganho acima da inflação, enquanto quem alocou o dinheiro no Ibovespa perdeu 18,48 do seu poder de compra. Sim, você empobreceu quase 20% em 2 anos no Ibovespa. Saímos de um patamar de mais ou menos 110 mil pontos no final de 2019 e agora, no final de novembro desse ano, o Ibovespa estava a 101 mil pontos. Isso quando todo mundo te dizia que você tinha que sair da renda fixa e alocar em renda variável. Aqui na Journey Capital, a gente acredita que você tem que colocar a maior parte do seu patrimônio em investimentos que te protejam da inflação. Esses investimentos podem ter volatilidade, mas o que importa é o poder de recuperação deles. O nosso fundo de juros reais tem como benchmark o IMAB5. Olha aqui nesse gráfico uma comparação entre o IMAB5, a bolsa e a inflação nos últimos 10 anos. Por mais que o IMAB5 apresente mais volatilidade em alguns momentos, no médio e no longo prazo ele é o campeão de longe, então não importa muito o cenário, se os juros estão caindo ou subindo. Durante esses 10 anos do gráfico, tivemos vários eventos e mesmo assim o IMAB5 foi o campeão. É isso, pessoal. Em 2022, pensa 3 vezes antes de seguir qualquer guru de investimento que te manda correr para lá ou para cá. O bom investidor sempre tem renda fixa, renda variável e reserva de emergência. Os fundos da Journey Capital estão disponíveis em todas essas plataformas. Os links com mais informações e de investimento direto estão na descrição do vídeo. Bom, esse foi nosso último vídeo em 2021. Eu queria aproveitar em nome da Journey Capital de agradecer a todos vocês pela parceria e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida deixa nos comentários. Um bom final de ano para você, obrigada e até janeiro!